Bom dia pessoal, bom dia. Eu sou Alessandra Ortiz, dirigente de Umbanda do Centro de Luz, Paz e Amor. E hoje eu passei por aqui, gente, para falar com vocês, né, sobre almas que não são benditas. Bom, gente, todo mundo fala no umbral, né, que é um lugar de passagem quando a gente desencarna. No catolicismo é falado purgatório e para os catolicistas a alma que chega no purgatório não se liberta, fica ali eternamente. Para nós espíritas, eu vejo como um lugar de passagem, o tempo que for necessário, né, para que o espírito se liberte, né, daquele cenário, daquela situação. Né? Não é ali que o espírito vai desencarnar e voltar para a Terra. Eu acredito que o que vai acontecer após esse umbral se define de uma situação que não está no nosso alcance, né? De saber para onde vai, que lugar que vai passar. Eu acho que depende muito, né, da situação daquele espírito, né, aonde ele vai ser levado. Mas ali eu acredito que é um lugar de. Eu falo assim o que eu penso, né? Eu não falo pela Umbanda, eu como um bandista, né? Eu falo o meu olhar diante dessa situação, né? Não vou falar em nome da Umbanda, vou falar em nome daquilo que eu vejo, que eu acredito, que eu tenho esse entendimento, né? Que a umbral é um lugar que a gente se encontra por afinidade quando a gente desencarna. Porque como vocês sabem, gente, não funciona, o astral não funciona assim. O positivo atrai o negativo. No astral funciona assim. Nos atraímos por afinidades, né? Então, se tu é uma pessoa que é muito negativa, o que tu vai encontrar do outro lado? Exatamente aquilo que tu acredita, aquilo que para ti é. Então, gente, eu falei para vocês sobre as almas benditas e hoje eu vim falar para vocês sobre as almas não benditas. Nesse lugar, gente, se encontram-se vários grupos, né? São subgrupos, né? Que se encontram nesse lugar. São muitas almas, gente. São vários grupos de almas que ali se encontram com a sua afinidade, né? Eu não vou falar sobre todas elas, vou falar sobre algumas, né? Alguns grupos que se encontram, né, nesse lugar. Por exemplo, as almas profanas, né? É aquele grupo de almas que em vida, né, elas, como vou dizer para vocês, profanaram, muitas vezes até de uma religião que elas faziam parte, né? Então essas almas elas trazem esse aspecto de profanação, né? De fazer totalmente o contrário daquilo que é correto, né? Existem as almas perdidas, né? Que são aquelas almas que muitas vezes sofreram um trauma muito grande em vida e não conseguiram se estabilizar. Essas almas perdidas, elas não se entendem, muitas vezes não aceitam a atual condição delas e muitas vezes elas retornam, né? Essas almas elas vêm
para dentro da casa de alguém, né? E elas ainda pensam que elas querem achar aquela saída, elas querem achar, né? Querem se identificar com aquela situação, não querem aceitar essa situação, né? Elas enxergam em nós a vida que elas tinham, então elas não conseguem, né? Se situar, elas não conseguem aceitar, elas não conseguem entender por que, né, que hoje elas não fazem mais parte, né, da nossa vida material, né. E existem as almas escuras, né, gente, aquelas almas que não se compreendem. As almas escuras, elas guardam consigo muitas mágoas, muita tristeza, muita raiva no coração, muito ódio, né? E quando muitas vezes a gente está com muita raiva, a gente está muito para baixo, a gente está muito denso, muitas vezes elas estão na nossa volta, né? E existem as almas antigas. As almas antigas no purgatório são aquelas almas que elas conhecem muito sobre nós aqui. Elas entendem muito sobre a nossa vida, elas conhecem muito sobre as nossas dores, sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas fraquezas. Então essas almas muitas vezes elas, né, se aproveitam, né, da nossa fragilidade, do nosso sofrimento, da nossa dor, porque elas sabem, né, o que a gente sente, né? Então muitas vezes se manifestam, né, para usar, né, se encostam para usar essa situação, né? E existem, gente, almas perdidas, malditas e as almas imundas. A alma imunda, gente, é aquela alma que ela, na vida, ela passou do limite, né? Ela passou do limite de uma vaidade, de uma conduta, assim, de passar por cima de qualquer coisa, de qualquer pessoa para conseguir o que ela quer. Ela, assim, ela foi aquela pessoa que fez qualquer situação para conseguir o que quisesse, para chegar onde tem que chegar, né? Então, essas almas sujas, né? Quando a gente muitas vezes sente assim que a gente tá tudo sujo na nossa volta, a gente tá numa sensação de imundice, né? Essas almas, elas trazem, né, essa sujeira onde elas passam, né? Elas querem deixar, né, todo esse lixo, toda essa energia, né, pesada, negativa, né? E existem essas almas, gente, as almas que são as almas amaldiçoadas, né? Essas almas, elas também elas têm essa questão de elas mesmas se amaldiçoaram, né? Elas não perdoam, elas não têm perdão, né, gente? Elas têm a questão da raiva, né? Desse ressentimento, né? Então, essa alma, ela sempre traz, assim, essa carga energética de ódio, né? Essa carga energética de muita dor, né? Uma dor profunda, uma dor que ela não consegue se libertar, né? Existe, gente, nesse plano também as almas sofredoras, né? Que a gente conhece muito, né? Que são aquelas almas que não sabem lidar,
com aquilo que sente, né? São aquelas almas que elas trazem um certo desequilíbrio, né? Elas não conseguem se equilibrar, elas não conseguem se estabilizar emocionalmente, né? Então, muitas vezes elas se encostam nas pessoas, né? Muitas vezes elas chegam, se encostam e elas se aproveitam muito, né? Devido àquela situação, elas se instalam também na casa da gente, elas ficam ali e muitas vezes elas querem morar ali, elas necessitam, né? De tudo que a gente faz, né? Elas necessitam ainda, elas têm uma conexão muito grande, né, com a terra, com a matéria, né? Então elas se instalam muitas vezes na casa da gente e elas não querem sair. E a gente tem que ter muito cuidado, gente, né? Muito cuidado, assim, muitas pessoas às vezes vêm pedindo ajuda, que não estão se sentindo bem, que andam muito angustiadas, que andam muito depressivas, que andam com muita raiva. E muitas vezes as pessoas dizem assim, ah, tu é médium. Principalmente muitas religiões que querem trazer a pessoa para dentro da sua casa, né? Então a gente sempre diz que a gente tem que analisar muito bem isso, porque muitas vezes as pessoas elas estão com encosto, né? Estão perturbadas por causa daquela alma que está ali. E as pessoas por querer trazer, ah, isso é mediunidade, tem que desenvolver, tem que saber bem, gente, qual é a atual situação. A gente que tem casa de religião, né? A minha casa, né? Existe todo um ritual, existe todo um processo, existe todo um trabalho que a gente faz, né? A gente presta esse socorro, a nossa casa é uma casa de resgate, mas a gente tem que saber bem o que a gente está fazendo, né? A pessoa quando trabalha com esses espíritos, essa pessoa tem que estar muito bem preparada, né? Se a tua casa não faz esse tipo de trabalho, né? Nem mexa nessas situações, porque quem sabe, né? Quem está preparado para lidar com esses espíritos, né? Geralmente tudo corre muito bem, né? A porcentagem é muito pequena, já aconteceu alguma situação que foge, né? Mas quem não está preparado, gente, tem que saber bem o que está mexendo, né? Essas almas não são, que os preto velhos lidam com elas, né? Ah, eu trabalho com preto velho, se eu trabalho com preto velho, eu vou saber lidar. A gente tem que ter uma preparação, gente. E a casa da gente tem que ser uma casa que esteja muito segura, né? Muito preparada para aquela situação, para aquele ritual, né? Quando acontece. E essas almas sempre elas entram, né? Elas não escolhem, gente, religião. Geralmente elas não são presas a nenhuma religião, né? Quando elas têm a oportunidade de estar, né? Elas vêm, né? E ali são trabalhadas, né? E eu vou dizer uma coisa para você, gente. Muita gente fala nos vales, né? Os vales dos suicidas, que existem vales, né? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, nem todo suicida, né? Ele muitas vezes fez essa prática que pela lei espírita a gente não tem o direito de tirar a nossa própria vida, né? A gente não vai passar por um fardo maior que a gente não consiga, né, passar. Por mais difícil que seja, a gente não tem esse direito de tirar a nossa própria vida. Mas eu não vejo como um julgamento para todos, para todas, para todos aqueles que tiram a própria vida, né? No meu ver, muitas pessoas estão muito frágeis mentalmente. Muitas vezes a pessoa está doente, né? A mente não está bem, a pessoa está conturbada, a pessoa está fora de si. E eu acho que quando isso acontece, não é avaliado como uma situação de, eu não fui corajoso e tirei minha própria vida. Eu acho que depende muito do estado psíquico daquela pessoa, né? Então, entra muitas questões, né? E
Gente, eu sempre vejo assim um umbral como um lugar que a gente vai ficar ali até a gente entender, até a gente buscar, né, essa mudança, né, até a gente entender que a gente ainda está muito preso a convicções aqui na Terra, né, a sentimentos errados, né, e muitas vezes a gente se depara com esses grupos, que é aquele grupo que se identifica com a nossa personalidade, com o nosso modo de pensar. Foi uma pessoa muito ruim, né? Sem ética nenhuma, uma pessoa que fez muita maldade, muita coisa errada, né? Tu passa por esse período ali até ter esse entendimento, né? Até tu buscar, né, essa libertação, né? Até tu chegar a querer conhecer, né, o lado da luz, né? O lado da criação, né? Onde Deus, né, fez essa obra maravilhosa. Então, quando tu consegue encontrar, né, esse entendimento, né? Quando tu começa a sentir que teu lugar não é mais ali, né? Que tu pede o perdão, que tu te perdoa, que tu começa a buscar, né, o caminho, né? A entender que tu não tem que estar ali. Então eu vejo, no meu ver, né, dessa maneira, né? Então eu sempre falo, né? A gente tem todos respeito por esses irmãos, né? Mas a gente não quer, claro que a gente não quer, a gente não pode deixar que eles fiquem, que eles entrem, né? Que eles permaneçam ali, né? Mas a gente tem todo um respeito, né? A gente tem que saber como lidar com essas almas, né? E a gente que tem casa de religião, a gente lida, porque a gente quando abre a nossa casa a gente abre para receber a todos, né? Muitos vêm em busca de um socorro, mas muitos vêm para se aproveitar de uma situação, né? Muitos vêm para se instalar ali, né? Para prejudicar. E então a gente tem que ter esse entendimento, né, gente? A gente tem que ter esse entendimento e a gente tem que estar preparado. Quem não está preparado, eu aconselho que não lide com aquilo que não sabe, né? Porque são exemplos simples, né, gente, que a gente dá, né? Se tu mexer em algo assim que não te pertence, né? Tu pode te machucar, né? Se tu mexer naquele animal ali, vamos supor assim, vai ali, tu vai mexer com aquele cachorro, com aquele bicho ali, né? Aquele bicho pode te morder, pode te machucar, pode te ferir, se tu não conhece. Então tu tem que ter esse entendimento. E falar para vocês que quando vocês se sentirem assim, né, vocês busquem ajuda, né? Existe o lado clínico que a pessoa tem que buscar, porque às vezes a pessoa está com problema e está desencadeando, mexendo no emocional, no sistema nervoso da pessoa. Mas se a pessoa vê que realmente não é questão de médico, a pessoa tem que se tratar, né? Tem que buscar ajuda. Os banhos ajudam bastante. Não tira, gente, dependendo da situação, não vai ser um banho que vai te salvar, mas vai te ajudar. Um banho para te fazer, para o equilíbrio, né? Um banho, por exemplo, de guiné, de alfazema, de arruda, vai ajudar. Defumação também ajuda bastante, né? A defumação ajuda bastante também. O alecrim, o cravo, o limão, né? Casca de limão, né? A defumação ela vai também ajudar bastante, mas se a coisa, gente, vocês verem que a coisa não tá muito forte, tá ali, né? Tem que procurar uma casa, né? Uma casa que seja uma casa séria, uma casa
de credibilidade, gente, né? E é importante, né, a gente correr e buscar, né, essa ajuda, né? Eu sempre falo isso, eu sempre digo que a gente tem que ter também a cabeça da gente, né, gente? A gente tem que ter, né, uma boa índole, a gente tem que ter um bom pensamento, né? A gente tem que ter um controle sobre as nossas emoções, né? Porque essas energias, elas muitas vezes elas sabem, eles sabem o que nós sentimos, né? Muitas têm acesso aqui na Terra, né? Por conhecer, conseguem, né? E muitas vezes se instalam, né? Se apresentam. E muitas vezes tu estaria te sentindo ruim, te sentindo mal, e é energia. Né? Então a gente tem que cuidar muito aquilo que a gente pensa, a nossa palavra, porque a palavra da gente tem muito poder, gente. A palavra da gente tem muita força. A gente tem que cuidar muito bem o que a gente está alimentando, né? Na cabeça da gente, né? No sentimento da gente. A gente tem que buscar esse equilíbrio sempre, né? Tem que estar sempre se cuidando, né? Fazendo sempre essa autoajuda. Isso é muito importante, né, gente? Então, hoje eu passei aqui para falar com vocês sobre alguns grupos, que são muitos mais grupos, gente, de almas, né? São vários grupos que têm determinadas afinidades, né? Nesse contexto de umbral. Eu desejo a todos um ótimo final de semana. Licença por poder ter entrado na casa de vocês, me comunicado. Gente, alguma pergunta que vocês quiserem fazer, né, vai ajudar bastante no canal, vai ajudar nosso canal a crescer. Então eu conto com a ajuda de vocês. E também se inscrevam, quem não se inscreveu ainda, vem muito conteúdo, tem bastante conteúdo aí na frente. Toda ajuda, gente, para que o nosso canal se expanda, para que o nosso canal cresça. Um bom dia a todos, muita luz e axé. Até a próxima.